Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no MS Católica, também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também vai ser postado. E hoje eu quero falar sobre a imagem de Cristo crucificado, né? A imagem de Jesus na cruz. Por que nós católicos usamos essa, né? Por que nós católicos usamos uma imagem como essa que eu estou falando aqui no meu pescoço, né? Jesus crucificado. Qual o significado disso para nós católicos? Quais os fundamentos bíblicos para ter esse tipo de imagem, né? Bem, então vou mudar aqui a cena pra gente poder começar logo, né? Vou aqui o material que eu preparei. Esse vídeo estou fazendo a pedido de um inscrito, né? No canal. E naquela live que eu fiz sobre o terceiro Tiago Protestante, ele pediu, no chat da live, para que eu fizesse um vídeo sobre esse assunto, né? Pediu lá, né? Irmão Felipe, será que você poderia fazer um vídeo falando sobre o crucifixo da cruz de Cristo que nós cristãos católicos usamos? Eu, como prometi, estou fazendo aqui, né? Então, vamos começar com os fundamentos bíblicos para se ter a imagem da cruz de Cristo. A gente começa ali pela serpente de bronze, né? Primeiro fundamento. Lá em João 3, 14, versículos 14 e 15, Jesus diz, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que ele crê tenha vida eterna. Então, Jesus, o próprio Jesus, ele apresenta a serpente de bronze que Moisés fez no deserto como uma prefiguração da crucificação dele. Lá em Números 21, do 4 a 9, temos o relato da serpente de bronze, né? Partiram do Monte Or na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito, para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enfastiados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse: Pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre o poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Não. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente. Quando o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus, com medo de enfrentar seus inimigos, Deus mandou serpentes para morder o povo. O povo se arrependeu e pediu que Moisés intercedesse diante de Deus, que Deus perdoasse o povo, que Deus curasse o povo. E Deus mandou Moisés fazer essa serpente, dizendo que quem olhasse para a imagem da serpente, quem contemplasse a imagem da serpente, seria curado. Foi o que aconteceu. Essa imagem foi guardada pelos israelitas durante muito tempo, né? Até que ela virasse um ídolo e fosse quebrada pelo rei Ezequias, né? Segundo Reis 18:4. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau a serás. Pedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, chamavam-na Neustã. Então, os israelitas a transformaram numa divindade pagã, né? Aquela serpente que era um ícone venerado pelo povo, né? Antes de se tornar um ídolo, quando era venerado da maneira correta, essa serpente, essa imagem era um sinal da salvação de Deus para aquele povo. Sabedoria 16, do 5 ao 7. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pecaram, quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois salvador de todos. Então, a serpente de bronze ficou para o povo como uma sinal de salvação. Um ícone que fazia o povo lembrar daquela ação de Deus, que salvou por meio daquela imagem. Jesus falou que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele seria levantado. Moisés ergueu a serpente, para que por meio dela o povo fosse curado. E depois a serpente foi conservada no meio do povo, até ser destruída contra um ídolo. Cristo foi erguido na cruz, onde ele morreu pelos nossos pecados. Né? Ou seja, ele morreu na cruz para que por meio dela fôssemos salvos. Nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas assim como a serpente foi erguida e ela foi conservada, Cristo na cruz foi erguido. E, essa, e a memória desse acontecimento deve ser conservada. Não temos como. Evidentemente que não dá para conservar o próprio Cristo na cruz, né?
mas podemos conservar imagens do Cristo na cruz que nos ajudam a recordar daquele momento. Servem para nós, assim como a serpente de bronze foi para o povo de Israel, serve para nós como um símbolo, sinal da salvação que Deus nos deu por meio da cruz, né? Então, continuando, né? Agora vamos para o Novo Testamento. Em 1 Coríntios 1, 18 a 24, São Paulo dizendo que nós temos que pregar Cristo crucificado. Ele escreve o seguinte: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer para os judeus, quer gregos, força de Deus, sabedoria de Deus. Então São Paulo diz primeiro que a linguagem da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, ela é força divina. A linguagem da cruz. A cruz nos ensina e nos transmite, né? Toda imagem de Cristo crucificado é uma linguagem, ela transmite alguma coisa, comunica alguma coisa, né? É fato, só de olhar para uma imagem de Cristo crucificado, a primeira coisa que você pensa é o quê? No Cristo que morreu na cruz, né? São Paulo diz que os judeus pedem milagres, os gregos pedem sabedoria, mas nós cristãos, né, pregamos Cristo crucificado, nós pregamos Cristo crucificado. E aqui a gente entende por que nós católicos usamos a imagem de Cristo crucificado, porque nós temos que pregar Cristo crucificado. Uma dessas maneiras é através de imagem, uma imagem de Cristo crucificado. 1 Coríntios 2, 1 a 2, São Paulo diz o seguinte: também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com propósito de eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Então São Paulo, ele afirma que ele não queria ensinar nenhuma outra coisa, conhecer nem ensinar nenhuma outra coisa a não ser o Cristo crucificado. Ele sabia que eu devia pregar Cristo crucificado, Cristo que morreu na cruz. Uma das formas de se pregar Cristo crucificado é fazendo uma imagem de Cristo, né? Porque, como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, uma imagem ela ensina alguma coisa. Tanto é que São Gregório Magno, na carta Literarum Tuarum Primordia, lá no ano 600, no ano 600, né? Uma carta que ele escreveu ao bispo Sereno de Marselha, ele escreveu o seguinte, ó: tinha-nos sido relatado que quebraste imagens de santos com a pretensa desculpa de que não devessem ser adoradas. E com certeza louvamos plenamente que proibiste adorá-las, mas reprovamos que as tenha quebrado. Pois são coisas diferentes, adorar uma pintura e ao contrário, mediante a mensagem da pintura aprender que coisa se deve adorar. De fato, o que é escrita para os que sabem ler, pintura proporciona aos que não instruídos, pintura que se entende como imagem, tá? Aos que não instruídos a olham, já que nela, os não instruídos, os que não sabem ler, vêm aquilo que devem seguir. Nela leem os que não conhecem o alfabeto. Por isso também a pintura toma o lugar da leitura, particularmente para as populações. Se alguém quiser fazer uma imagem, não proíbe de modo algum, mas proíbe de qualquer modo adorar as imagens. A tua fraternidade admoeste, porém, com solicitude, com base na visão, né, do que é narrado. Percebam o ardor do arrependimento e se prostrem humildemente na adoração da única e onipotente Santa Trindade. Então, como bem colocou São Gregório Magno, a cruz, quer dizer, a imagem, ela ensina alguma coisa, né? Ela é a Bíblia dos que não sabem ler, né? E quando você olha para uma imagem, aquilo te ensina alguma coisa, aquela imagem passa alguma coisa, ensina alguma coisa, né? Quando a pessoa olha para uma imagem de Cristo crucificado, por exemplo, ao olhar para aquela imagem, ela pensa no Cristo que morreu na cruz por nós. Aquela imagem nos transmite esse significado. Então, uma pessoa que não sabe ler, não é capaz de ler as páginas dos evangelhos que narram o Cristo crucificado. Quando ela olha a imagem do Cristo crucificado, ela aprende que Cristo morreu por nós. Ela logo pensa no sacrifício de Cristo. Então, uma forma de pregar Cristo crucificado é através de imagens de Cristo crucificado. E aqui temos a segunda razão por que nós temos as imagens de Cristo crucificado, né? Ainda tem mais uma. E é o seguinte, que na própria Bíblia diz que tinha essa imagem desde o primeiro século, né? São Paulo apresenta uma imagem de Cristo crucificado aos Gálatas. Lá em Gálatas 3, capítulo 1, ele diz o seguinte: ó insensatos Gálatas, que vos fascinou a vós, ante cujos olhos
foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? É claro que pegar nas traduções protestantes não vai estar desse jeito. Por exemplo, na Bíblia Almeida Revista Corrigida, a Bíblia protestante vai estar assim. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Veja, nessa tradução protestante fala que Cristo foi representado como crucificado aos olhos dos Gálatas. Então ele está falando de uma representação visual. Então isso já indica que se trata realmente de uma imagem. Gálatas 3:1, nova versão internacional, está assim. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aqui nessa tradução diz que Cristo foi exposto como crucificado diante dos Gálatas, aos olhos dos Gálatas, que novamente sugere que realmente se trata de uma imagem, né? Na King James atualizada está assim: ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É a mesma coisa. Assim como na nova versão, em versão internacional, essa tradução também, já que Cristo que foi exposto aos olhos dos Gálatas, Cristo como crucificado. Isso sugere que foi exposto uma imagem de Cristo, uma representação visual, algo visual, né, que foi exposto. Mas veja, na nova tradução da linguagem de hoje está bem diferente. Gálatas 3:1, nova tradução da linguagem de hoje. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Veja que nessa tradução já mudaram o texto. Adulteraram. Para não ficar claro que São Paulo apresentou uma imagem aos Gálatas, né? Gálatas 3:1 na Bíblia Nova Versão Transformadora diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Outra tradução que adulteraram essa passagem. Para dar a impressão de que São Paulo não está falando de uma imagem. Mas, vamos ao grego, né? Para a gente ver que a tradução correta é a que está na Bíblia Católica. Esse aqui é o texto grego, né? No grego, esses dois termos são importantes a gente entender. Esse termo of, oftalmo, não sei se se pronuncia, e o termo foigraphe, também não sei se se pronuncia. De acordo com a concordância de Strong, o grego 3788, esse grego oftalmo, né, de onde vem a palavra oftalmologista, né? De onde vem a palavra oftalmologista. Significa o quê? Olho. Olho, de forma figurada, pode ser olho da mente. O termo foigraphe, não sei se assim se pronuncia, esse aqui é o grego 4270 da concordância de Strong, e ele significa escrever antes, pode significar também escrever anteriormente, escrever acima, ou representar, retratar abertamente. Retratar, ou seja, fazer uma imagem, né? Designar de antemão. No sentido de retratar, esse sentido de representar ou retratar abertamente é o sentido que é aplicado na Carta aos Gálatas, de acordo com a mesma concordância de Strong. Mas que abaixo dessa explicação geral tem mais explicações. De acordo com a mesma concordância de Strong, esse é o mesmo sentido que é aplicado na Carta aos Gálatas, né? Veja que vai colocar assim: diante de cujos olhos foi retratada a imagem de Jesus Cristo crucificado. A contemplação atenta de qual imagem deveria ter sido um preventivo para esse feitiço, contra esse feitiço. Ou seja, que foram ensinados da maneira mais clara, né, sobre a meritória eficácia da morte de Cristo, Gálatas 3:1. Então, a concordância de Strong explica que no caso de Gálatas 3:1, esse termo, esse parágrafo, significa retratar, realmente retratar, ou seja, retratar o quê? Uma imagem. Representar mediante uma imagem, né? Representar mediante uma imagem. Isso é retratado. Fazer um retrato, uma imagem, né? Então, o olho, que fala ali, o termo oftalmo é olho literal mesmo, porque foi apresentado aos olhos do Gálatas um retrato de Cristo crucificado. É uma imagem mesmo. O grego confirma uma imagem mesmo. O São Paulo apresentou uma imagem de Cristo crucificado aos cristãos da Galácia. Então, isso aqui já mostra o quê? É um fundamento bíblico para a questão das imagens no Novo Testamento e mostra que eles usavam a imagem de Cristo crucificado. Já que estamos falando da cruz de Cristo, convém falarmos também da adoração da Santa Cruz, né? Na Sexta-feira Santa. Né? Já que estamos falando da imagem do Cristo crucificado, convém explicarmos isso. Porque sabemos que na Sexta-feira Santa acontece, a Igreja Católica celebra o rito da adoração da Santa Cruz. Aquele rito que os católicos, a cruz é representada, os católicos vão lá, se ajoelham e beijam a imagem da cruz, enfim. Adoração da Santa Cruz. Por esse nome, pode dar uma impressão de que se trataria de uma adoração da imagem da cruz. Não é isso. Não
trata disso, né? Então, convém, né, explicar isso. O que se trata essa adoração da cruz? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós não adoramos a cruz em si, né? Porque dentro da doutrina católica, adorar uma imagem, um objeto, isso é proibido. Lá no segundo concílio de Nicéia, o concílio que tratou da questão das imagens, que, né, Cristo tem imagem. Segundo concílio de Nicéia, na seção 7ª, perdão, dia 13 de outubro do ano 687, na definição a respeito das sagradas imagens. Diz assim: de fato, quanto mais os santos são contemplados na imagem que os reproduz, tanto mais os que contemplam as imagens são levados à recordação e ao desejo dos modelos originais de tributar a elas, beijando-as, respeito e veneração. Não é clara a verdadeira adoração própria da nossa fé, reservada só à natureza divina, como se faz para a representação da cruz preciosa e vivificante, e para os santos evangelhos e os outros objetos sagrados, honrando-os com a oferta de incenso e de luzes segundo o piedoso uso dos antigos, pois a honra prestada a uma imagem passa pelo modelo original. E quem venera a imagem, venera a pessoa que nela é representada. Então, veja que o concílio já deixa claro, né, que a adoração ela é reservada unicamente à natureza divina, a Deus. Só para Deus, só se adora a Deus. Né? Então, a gente não adora os santos, nem as imagens dos santos. Nem santo, nem imagem, nem nada. A gente não adora as imagens. Então, você explica que quando contemplamos as imagens, contemplamos os modelos dessas imagens, os santos que são representados, aquilo que é representado. A imagem de Cristo crucificado representa para nós o quê? O Cristo que morreu na cruz. Nos lembra disso. Então, quando contemplamos e veneramos a imagem da cruz, no meio dela veneramos o Cristo que morreu na cruz. Veneramos o crucificado. Né? A honra prestada a uma imagem passa para o modelo original. Então, toda a honra que o católico tributa a uma imagem de Cristo crucificado. Na verdade, ele não está tributando a honra àquela imagem, mas ao Cristo que morreu na cruz. E é isso que Santo Tomás de Aquino vai explicar. Na Suma Teológica, na parte 2.3, questão 81, artigo 3, a resposta à terceira objeção. Santo Tomás de Aquino ele explicou o seguinte. Esse texto aqui é citado no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2132. Ele colocou o seguinte. Nós não prestamos o culto de religião às imagens consideradas em si mesmas, mas como coisas, mas enquanto conducentes ao Deus encarnado. Ora, o culto pela imagem, como tal, não finda nela, mas tende para o ser que ela representa. Logo, prestar o culto de religião às imagens de Cristo não diversifica a ideia de idolatria nem a virtude da religião. Ou seja, Santo Tomás de Aquino explica. Nós, católicos, quando a gente presta o culto de religião, o culto de a veneração a uma imagem, não é a imagem em si. Ele vai explicar que todo ato de culto, todo ato de religião, de veneração que você dirige a uma imagem, ele não para na imagem. Ele não é dirigido a uma imagem em si mesma, ao gesso, não. Ele tende para a realidade que a imagem representa. Então, quando o católico venera a cruz, ele não está venerando a imagem da cruz, o gesso, aquele gesso, aquela madeira da cruz, não. Ele está venerando o Cristo que foi crucificado. Né? É assim como em qualquer imagem de santo. Quando a gente venera a imagem, a gente venera o santo representado na imagem. É por isso que quando nós católicos rezamos diante de uma imagem do santo, a gente não está rezando para a imagem em si mesmo. A gente reza para o santo representar na imagem. A imagem são somente o meio. A gente não está pedindo para o gesso fazer um milagre. Aquele gesso, aquela imagem de gesso. Não. Mas para o santo representar na imagem, interceder por nós diante de Deus para que Deus faça um milagre. Na mesma Suma Teológica, na parte 3, terceira parte. A primeira é a parte 2.2, agora a parte 3, né? Questão 25, artigo 4, na parte da solução. Ele colocou o seguinte. Se, porém, se trata da efígie da cruz de Cristo, como qualquer outra matéria, por exemplo, pedra ou madeira, prata ou ouro, então veneramos a cruz somente como imagem de Cristo, que veneramos com adoração de idolatria, segundo dissemos. Coloca o seguinte. Quando a gente tem uma imagem da cruz de Cristo, qualquer material que seja, por meio dessa imagem, a gente adora Cristo com adoração de idolatria. Adoramos a Cristo, prestamos o culto de idolatria. Só que a imagem em si, o culto que nós prestamos é de veneração. Então, né, a cruz a gente venera. Mas por meio da cruz a gente adora Cristo. Então, a adoração da cruz não é uma adoração madeira da cruz, é a adoração crucificada por meio da cruz. O Concílio de Trento deixou claro, isso é deixado bem claro, que nós não divinizamos a cruz, não diviniza a imagem. O Concílio de Trento decreta sobre a invocação e veneração às relíquias dos santos e sobre as imagens sagradas, no dia 3 de dezembro de 1563. Diz assim. Além disso, deve-se conceder a devida honra e veneração às imagens de Cristo, da Virgem de Ypres, do santo e dos outros santos, a serem tidas e conservadas principalmente nos templos. E isso não por crer que lhe seja inerente a alguma divindade ou poder que justifique tal culto, ou porque se deve pedir alguma coisa a essas imagens, ou depositar confiança nelas, como antigamente faziam os pagãos que põem sua esperança nos ídolos. Mas porque a honra prestada a elas se refere aos protótipos que representam,
De modo que, por meio das imagens que beijamos, e diante das quais nos descobrimos e prostramos, adoramos a Cristo e veneramos aos santos cuja semelhança apresentam. Tudo isso foi sancionado pelos decretos dos concílios, especialmente do segundo sínodo de Nicéia contra os iconoclastas. Então veja, esse texto aqui não cita explicitamente a cruz, mas ele deixa claro uma coisa. Quando a gente dirige um ato de veneração a uma imagem, a gente não está se dirigindo a imagem em si. A gente não está fazendo isso porque a gente acha que a imagem tem algum poder, né? Sei lá, alguma coisa assim, alguma divindade que justifique esse culto. Não. Não se deixa claro. Não se deve acreditar, o católico não deve acreditar que a imagem em si, o gesso tem algum poder, sabe? Alguma divindade, algo assim que justifique o culto. Não. O católico tem que venerar a imagem porque ela representa algo importante para a fé católica. Representa um santo homem de Deus, um servo de Deus, ou representa o próprio Cristo. Entendeu? Então nós representamos pela imagem, veneramos aquele que está representado na imagem. Isso, aplicando a cruz, assim, pela cruz, nós veneramos, na verdade, adoramos o Cristo crucificado, que foi crucificado, né? E o texto aqui diz claramente que tudo isso que ele explicou aqui, foi sancionado pelos decretos dos concílios, especialmente o segundo sínodo de Nicéia, que eu li aqui, o segundo concílio de Nicéia do ano 787. Ele deixou claro que a adoração é somente a Deus, né? E que pela imagem de venera o que é representado na imagem. Então, é a mesma coisa. E lá cita explicitamente a cruz. Então, isso aqui também se aplica à cruz, né? O que está explicando aqui, esse texto está explicando de uma outra maneira, a mesma coisa que foi explicado naquele outro texto do segundo concílio de Nicéia que eu coloquei ali. Mesma coisa. A gente não venera a imagem em si, venera o santo, aquele que está representado na imagem, né? E a gente não adora a imagem. O culto de adoração é só a Deus, né? Você pode atribuir divindade a uma imagem ou coisa assim. Mas, para ficar claro o que é a adoração da cruz, eu vou trazer agora uma explicação de São João Paulo II, Papa São João Paulo II, na primeira audiência geral do ano jubilar extraordinário da Redenção, na homilia da quarta-feira, dia 30 de março de 1983. No número 1, ele diz o seguinte, ó. A cruz é símbolo de Cristo que nós veneramos e cantamos. Melhor, pela sua função de instrumento de nossa redenção intimamente ligado, segundo o desígnio do Pai, aquele que nela foi suspenso como no patíbulo. Nós adoramos-la como sendo uma extensão do culto que reservamos ao homem e Deus. Na realidade, adorar Cristo, adorar a cruz, como faremos liturgicamente na Sexta-feira Santa, é adorar Cristo mesmo. Adoramos-te, Christ et benedissimus tibi, qui per sancta crucem remiste mundo. Enfim, não sei se eu li qual é, não entendo latim, mas a tradução está aqui. Adoramos a Cristo e te bendizemos que por tua Santa Cruz redimiste o mundo. Eu não sei porque eu coloquei tradução do inglês aqui, mas tudo bem. Eu escrevi errado, não é do inglês, é do latim. Na verdade, eu peguei o texto latim e joguei. Acho que eu joguei no tradutor do Google e traduzi. Mas não sei porque eu coloquei em inglês aqui, mas enfim. Erro de digitação, né? A gente escreve, a gente comenta. Enfim. Não, erros que a gente comete, né? Mas São João Paulo II deixa claro que adorar a cruz é adorar a Cristo mesmo. Ou seja, então, quando adoramos a cruz, estamos adorando o Cristo crucificado. Não é o madeiro da cruz. É o Cristo que foi crucificado. Nosso Senhor Jesus Cristo. E um outro documento que eu quero trazer aqui, que é do Departamento da Celebração Litúrgica do Sumo Pontífice, o sacerdote na celebração do Tríduo Pascal número 2, documento do Vaticano, que escreve o seguinte: depois se faz a ostensão e a adoração da Santa Cruz. O sacerdote se dirige ao altar para com os diáconos, né, ao altar com os diáconos, e lá em pé ele recebe e a descobre em 3 momentos sucessivos, ou a mostra já descoberta, e convida os fiéis à adoração em cada momento com as palavras: Eis o leão da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Em sua descarnada solenidade, aqui no coração do ano litúrgico, a tradição resistiu tenazmente em mais do que outros momentos do ano. O sacerdote, após ter depositado a casulo, se possível descalço, aproxima-se primeiramente da cruz. Ajoelha-se diante dela e a beija. A teologia católica não teme dar aqui a palavra adoração seu verdadeiro significado. A verdadeira cruz, banhada com o sangue do Redentor, torna-se, por assim dizer, uma só coisa com Cristo, e recebe a adoração. Por isso, prostram-se diante do lenço sagrado. Nós nos dirigimos ao Senhor. Nós os adoramos a Cristo. Os bendizemos porque, pela vossa Santa Cruz, redimistes o mundo. Né? Então,
O texto também é claro a explicar. A cruz, banhado pelo sangue de Cristo, torna-se, por assim dizer, uma maneira de dizer, uma só coisa com Cristo e recebe a adoração. Forma de dizer, porque a cruz foi embebida, foi banhada do sangue de Cristo. Era um símbolo da morte do Cristo na cruz. Então, da morte do Cristo pela redenção da humanidade. Então, por isso que se diz que nós adoramos a cruz. Porque, como símbolo da morte de Cristo, por meio da cruz adoramos, na verdade, o Cristo crucificado. Né? E veja que o texto é bem claro a dizer que quando nos prostramos diante do lenço sagrado, diante da cruz, nós nos dirigimos ao Senhor. Não é a imagem da cruz, é ao Senhor. Nós nos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Então, quando a gente realiza esse rito da adoração da Santa Cruz, essa adoração não é a madeira da cruz. Ele não está adorando aquela madeira, aquela imagem de gesto do Cristo ali pregado. Não, estamos adorando o Cristo que foi crucificado ali. Foi crucificado. Está representado naquela imagem. Então não é uma adoração ao madeiro, mas a adoração ao Cristo crucificado. Entendeu? Então, seguindo adiante agora, vamos, né, algumas objeções protestantes às imagens do crucifixo, porque os protestantes não gostam de imagem. Gostam muito das imagens do crucifixo, muitos deles, né? Então, eles vão apresentar objeções para tentar dizer que a gente não deve ter imagem de Cristo crucificado. Então, a primeira objeção, eles vão dizer, a cruz é um símbolo de maldição e de morte. Por que diz isso? Porque lá em Deuteronômio 21, 23, diz que aquele que é pendurado no madeira é maldito. Então, logo a cruz seria um símbolo de maldição. Seria uma maldição divina, simbolizaria uma maldição divina. A cruz, na antiguidade, ela era um instrumento de tortura e morte, né? Os romanos usavam como a pena capital, né? Principalmente os romanos. Logo, a cruz seria um símbolo de morte. Então, qual que é a ideia? Sendo um símbolo de morte e de maldição, então a cruz não deveria ser venerada, nem deveria ter imagem dela. Porque o nosso Deus é o Deus da vida, da bênção, não da morte e da maldição. Então, quer dizer, segundo a lógica dos protestantes, né, de quem usa essa objeção, a cruz seria um símbolo de morte e de maldição. Então, ter uma imagem da cruz seria ostentar um símbolo de morte e de maldição. Será que isso sustenta? Bom, primeiro vamos começar lendo o que está em Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Quando o homem tiver cometido um crime e deve ser punido com a morte, foi executado por enforcamento numa árvore. Seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia. Pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então Deus ele diz que aquele que ficasse pendurado no madeiro seria, né, objeto de maldição divina. Por isso que a cruz seria um símbolo de uma maldição divina. Né? E foi exatamente por isso que os judeus queriam que os corpos fossem descidos da cruz, né, quando estava anoitecendo na sexta-feira santa. Lá em João 19, 31. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação. E esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Por quê? Porque era sexta-feira, já estava anoitecendo, então já ia começar o sábado. Já ia começar o sábado. E assim, Deus já tinha dito que Deus já tinha determinado que lei um corpo não poderia ficar suspenso na madeira durante a noite. Eles não poderiam, porque, né, esse corpo seria maldito. Então os judeus não queriam que ficassem três corpos suspensos na madeira da cruz durante a noite e durante o sábado, porque para eles isso seria uma maldição divina. Corpos malditos sendo suspensos no sábado, né? Não. Durante o dia sagrado, durante o dia santo de guarda dos judeus. Por isso eles pediram para Pilatos quebrar, para que quebrasse as pernas dos ladrões, pernas dos corpos, para que morresse logo. Cristo já estava morto, então não foi preciso quebrar as pernas dele. Só que se por um lado, Deuteronômio 21 diz que, né, aquele que é pendurado é objeto de maldição divina, lá em Sabedoria 14, 7 e 8 diz o seguinte: porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas é maldito o ídolo. E ele o que o fez. Este porque formou, aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Então bendito é o madeiro pelo qual se opera a justiça. Então, a justiça de Deus, a verdadeira justiça, foi operada no madeiro da cruz. Então, bendito seja o madeiro da cruz. Ah, mas protestante vai dizer, não, mas isso aqui é livro de Deuteronômio, não tem na Bíblia protestante. Então, beleza, vamos para livros que os protestantes aceitam. Vamos para Gálatas capítulo 10, versículo... Perdão, Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 14. Todos que se apoiam nas práticas legais estão sob o regime de maldição. Pois está escrito, maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. E ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé.
Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar estes preceitos viverá por eles. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós a maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Deuteronômio 21, 23. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus e pela fé recebemos o Espírito prometido. Então, São Paulo explica claramente: Cristo nos remiu da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. E como que ele fez maldição? Sendo pregado no madeiro da cruz, ou seja, ele se encaixou naquela maldição de Deuteronômio 21, 23. E São Paulo diz que ao se encaixar naquela maldição, sendo crucificado, sendo pendurado no madeiro, ele nos remiu da maldição da lei. Ou seja, ele acabou com aquela maldição. Depois, então, em Cristo, não existe mais aquela maldição. A cruz, né? Ou seja, a cruz de Cristo não é maldição, porque Cristo morreu nela, se fez maldição nela para nos resgatar da maldição da lei, para nos trazer a bênção. Então, a cruz de Cristo não é maldição. Ou seja, Cristo tornou a cruz um símbolo de bênção, da bênção de Deus, da salvação de Deus, porque ele morreu nela. Né? Tanto que São Paulo vai dizer em Gálatas 6,14: Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, São Paulo diz que não pretendia gloriar em nada além da cruz de Cristo. Né? Quer dizer, São Paulo venerava a cruz. A cruz, além disso, é a alma que venceu Satanás. Né? Lá em Gênesis 3, 14 e 15 diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15. Então Deus já tinha anunciado a derrota da serpente lá no Éden. Deus já tinha declarado que a serpente seria derrotada pela descendência da mulher. Essa descendência é Cristo. E essa derrota se deu na cruz. João 12, versículos 29 a 33. Ora, a multidão que ali estava, ao ouvir isso, dizia ter havido um trovão. Outros replicavam. Um anjo falou-lhe. Jesus disse: Essa voz não veio por mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrarei todos a mim. Dizia, porém, isso significando de que morte havia de morrer. Quer dizer, então, quando ele falou que quando ele for levantado da terra, iria atrair todos a ele está falando da sua morte na cruz. Quando ele fosse levantado na cruz. Né? E a isso ele associa o quê? A derrota de Satanás. Agora, juiz deste mundo. E agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Então, Satanás foi derrotado na cruz de Cristo. Porque ali ele venceu a morte, venceu o pecado. E nos abriu as portas da salvação. Então a cruz é a arma que venceu Satanás. Então, carregar a imagem da cruz é mostrar que você crê que Cristo venceu Satanás. Satanás está derrotado. Né? Ou seja, vocês estão tentando a arma que venceu Satanás. A arma, o meio pelo qual Cristo nos salvou da morte e nos deu a vida eterna. Ele mesmo diz, eu não coloquei a passagem aqui, mas ele fala. Tem um versículo no Evangelho de São João que fala: Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Ele veio nos trazer a vida. E ele nos trouxe essa vida morrendo na cruz. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E depois ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Segunda objeção: a cruz representa a fé em Jesus morto, né? Eu já vi protestante falar isso. Eles vão dizer assim: não, mas usar uma imagem de crucifixo seria o mesmo que afirmar que Jesus ainda está crucificado e morto. Só que Jesus já ressuscitou, está vivo, está glorioso no céu. Então não está morto pregado numa cruz. Então não tem por que ter imagem de Cristo crucificado. Então, né, se Cristo está vivo e glorioso e a cruz mostra ele morto, então a imagem de Jesus crucificado não deveria ser utilizada pelos cristãos, porque seria um desvio da fé na ressurreição. Quer dizer, o argumento é que ostentar uma imagem de Cristo crucificado seria dizer que Cristo ainda está morto. Cara, vou pensar para essa lógica, então, por exemplo, vou pensar para essa lógica. Então, um pai e uma mãe que guarda uma foto do filho já crescido, que tem um filho já crescido e guarda uma foto dele ainda criança, significaria que esse pai está acreditando que o filho ainda é criança? Não, né? Claro que não. Mas aquela foto é uma recordação de que aquele filho já foi criança. Do mesmo jeito. O católico ostentar a imagem da cruz não quer dizer que o católico está acreditando que Jesus está morto. Não, não é uma coisa com a outra. Jesus está vivo. Glorioso no céu. Mas o católico, quando ele ostenta, quando ele usa essa imagem de Cristo, o que ele está querendo mostrar com isso?
Ele crê que Cristo, antes de ressuscitar gloriosamente, ele morreu na cruz. Ele passou pela pior morte possível para nos trazer a salvação. É tão fato que nós católicos não cremos no Jesus morto que a fé na ressurreição ela é afirmada no nosso credo, no símbolo dos apóstolos. Esse símbolo está citado no Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 184 e 185. É o símbolo da fé que nós professamos em toda a Santa Missa, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quer dizer, em um só Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Está na nossa profissão de fé. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então nós cremos. Tanto que a festa mais importante no ano litúrgico da Igreja Católica é a Páscoa. O Tríduo Pascal é a celebração mais importante, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Lá nas normas universais do ano litúrgico do calendário romano geral, no número 18, diz o seguinte: como Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, principalmente pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a nossa morte e ressuscitando renovou a vida. O sagrado Tríduo Pascal da paixão e ressurreição do Senhor resplandece como o ápice de todo o ano litúrgico. Portanto, a solenidade da Páscoa goza no ano litúrgico a mesma culminância que o domingo do domingo duas vezes. E a digitação de novo, né? Em relação à mesma. Cara, isso acontece, né? A gente tá, principalmente, acho que eu tava com sono na hora, acabei devia estar com um pouco de sono, acabei escrevendo, cometendo alguns erros, mas enfim, digitação. Mas enfim. Veja que o Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, ela é a festa mais importante do ano litúrgico. Ora, a celebração mais importante do ano litúrgico é justamente a celebração da ressurreição de Cristo. Então, nós católicos cremos que ressuscitou. Então, é óbvio que se a gente crê que Jesus ressuscitou, então, quando a gente usa a imagem de Cristo Cruz, Cristo crucificado, a gente não está afirmando que ele ainda está morto, pelo amor de Deus. Não tem lógica nenhuma falar uma coisa dessa. Nós estamos mostrando que nós cremos que um dia ele morreu por nós. Hoje ele está vivo, mas ele morreu por nós. Então, lembrando do sacrifício dele por nós, né? Por último, eu quero falar aqui de uma adulteração que tem na Bíblia do Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová, eles não acreditam que Jesus morreu na cruz. Eles acreditam que Jesus morreu numa estaca. Uma estaca, perdão. Cristo morreu pregado numa estaca. E eles adulteraram a Bíblia deles para pregar isso, né? Eles vão dizer que a ideia de que Jesus morreu numa cruz seria uma invenção da Igreja Católica para justificar a na idolatria católica da imagem da cruz. Não tem nada a ver, né? Então, como não tem segunda Bíblia adulterada do CJ, não tem nenhuma base bíblica nem para dizer que Jesus morreu na cruz, então logo não teria base bíblica nenhuma para fazer uma imagem de Cristo crucificado. Mas será que Cristo realmente não morreu numa cruz? Vamos ver aqui. Mateus 27, 31, na tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová. É a Bíblia deles, dos Testemunhos de Jeová. Olha como é que está o texto. Por fim, os soldados, depois de terem zombado de Jesus, tiraram-lhe o manto e puseram de volta nele suas roupas e levaram para ser pregado na estaca. Se você for pegar na Bíblia católica ou em qualquer outra Bíblia protestante, vai estar assim. Levaram Jesus para ser pregado na cruz, para ser crucificado. Mas aqui colocaram pregado na estaca. Adulteraram. Para negar que Jesus morreu na cruz. Aí eu coloquei aqui o texto grego. O termo que é usado, que na Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi traduzido como pregado na estaca, é esse aqui, ó. Staurosai. Eu não sei se assim a gente pronuncia. E aqui, ó. É o termo grego 4717 da Concordância de Strong. Significa cercar com estátuas, crucificar. Fixar na cruz, crucificar. E mortificar. Esse termo vem do outro termo grego que é stauros. Aqui, ó, que é o número 4716 da Concordância de Strong. Quer dizer, aqui eu esqueci de falar os pontos principais, mas enfim, quer dizer, uma estaca vertical, quer dizer, uma estaca vertical, portanto, uma cruz, um instrumento romano de crucificação. Pode ser uma cruz também. Uma estátua vertical pode ser uma cruz, um instrumento romano da crucificação, uma cruz. Estátua vertical, uma cruz. Aqui, ó.
o conhecido instrumento de punição mais cruel e ignominiosa, pelos gregos e romanos, emprestado pelos gregos, romanos dos fenícios. Aí eles foram fixados entre os romanos até a época de Constantino Grande, os criminosos mais culpados, particularmente os escravos maisvis, ladrões, autores e cúmplices de insurreições e ocasionalmente nas províncias, a critério arbitrário dos governadores justos e homens pacíficos também, como Jesus Cristo, como São Pedro, até os próprios cidadãos romanos, equivalente à crucificação que Cristo sofreu. Então veja, esse termo Stauros, em referência ao instrumento de tortura usado pelo Império Romano, quer dizer realmente uma cruz. Uma cruz. Segundo a concordância de Strong, é uma cruz. Não é? Se Cristo foi morto nesse instrumento que era usado na crucificação romana, a pena capital romana, então Cristo foi morto numa cruz. Então esse termo Staurosai, referente à morte de Cristo, ele se refere ao quê? É crucificado, ser pregado na cruz. Tanto é que os primeiros cristãos criam que Jesus morreu numa cruz. Isso é atestado. Textos antigos desde o século I. Eu vou começar aqui com a carta de Barnabé. Documento do século I. No capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte. Com efeito, ele diz: Abraão circuncidou entre os homens de sua casa 318 homens. Qual é, portanto, o conhecimento que lhe foi dado? Notar que ele menciona em primeiro lugar os 18 e depois, fazendo distinção os 300. 18 se escreve I, que vale 10, e H, que representa 18. Tens aí IH, Zeus, né? IH, Jesus. Uma cruz em forma de T, no caso, como escreveu em grego, quer dizer uma cruz em forma de tal. Né? Deve trazer a graça, ele menciona também os 300. Portanto, ele designa claramente Jesus pelas duas primeiras letras e a cruz pela terceira. Então ele está dizendo que Jesus foi crucificado numa cruz em forma de tal, ou seja, como um T. Não foi numa estaca. Na mesma carta de Barnabé, capítulo 12, dos versículos 2 a 3, diz assim: ele ainda fala a Moisés, Deus, né, quando Israel é atacado pelos povos estrangeiros, para lembrar-lhes nesse combate que era pelos pecados deles que estavam sendo entregues à morte. Falando do coração de Moisés, o Espírito lhe fez representar a figura da cruz de quem sofreria, e de quem sofreria. Pois diz ele: se não esperarem nele, serão eternamente atacados. Então Moisés amontoou as armas no meio do combate, de pé, no lugar mais alto de todos. Estendeu os braços, e assim Israel venceu novamente. Em seguida, cada vez que os abaixava, os israelitas sucumbiram outra vez. Por quê? Para que soubessem que não podiam ser salvos se não confiassem nele. Então, esse documento do século I está dizendo que quando Moisés, né, estendia os braços, lá na batalha contra os Amalequitas, que está narrado em Êxodo 17, que ele estendia os braços, quando ele estava com os braços estendidos, o povo vencia. Quando ele fazia isso, aquilo era uma prefiguração da cruz de Cristo. Uma prefiguração do Cristo crucificado. Ora, mas se isso é uma prefiguração do Cristo crucificado, é porque Cristo, quando foi crucificado, também estendeu as mãos. Está pregado e morreu com os braços estendidos. Assim como Moisés estava com os braços estendidos. Então não faria sentido Cristo ter morrido numa estaca se aquele episódio, aquela posição de Moisés com os braços estendidos, fosse uma prefiguração da morte de Cristo. Se aquilo é uma prefiguração da morte de Cristo. São Justino Marte viveu entre os anos 100 e 165. No diálogo com Trifão, volta do ano 150, no capítulo 91, versículos 2 e 4, ele escreveu o seguinte: com efeito, uma haste da cruz se ergue verticalmente, e dela surge uma parte superior. Quando se ajustou, a haste transversal. Vertical, transversal. Então, é uma cruz mesmo, né? E os extremos aparecem de um lado e de outro como chifres unidos em um único chifre. Além disso, a estaca que se ergue do meio e sobre a qual se apoia o corpo do crucificado também é como um chifre saliente. Este também apresenta-se como um chifre, configurado e cravado com outro chifre. Também aquela outra figura. E sinal contra as serpentes que picaram Israel, evidentemente foi instituído pela salvação dos que creem, desde aquela época foi anunciada a morte da serpente através daquele que deveria ser crucificado. E a crucificação daqueles que picados por ela se refugiam naquele que enviou seu filho ao mundo para ser crucificado. Então São Justino, antes de apresentar algumas figuras da cruz, ele dá uma descrição de como que era a cruz. Isso, né? Fala, uma arte vertical e uma arte transversal, atravessando a arte vertical. Então, era uma cruz mesmo. Santo Irineu de Lyon, viveu entre 130 e 202 d.C. Por volta do ano 180, no Conto das Heresias, livro 2, capítulo 24, versículo 4, verso 4, olha o que ele escreveu. A piscina onde o Senhor ordena ao paralítico curado que volte para casa tinha 5 pórticos. A estrutura da cruz. Qual cruz? Ele está falando da cruz que Jesus morreu, né? Porque ele está no contexto que ele está falando sobre
Jesus Cristo, né? A estrutura da cruz tem 5 extremidades. 2 no comprimento, 2 na largura e uma ao centro, é que se apoia o crucificado. Então, 2 no comprimento. Então, cima, embaixo, 2 na largura, esquerda, direita e uma no centro. Ou seja, ele está descrevendo uma cruz mesmo. Se você pegar a imagem da cruz, tem 5 extremidades. 2 no comprimento, em cima e embaixo, 2 na largura, esquerda e direita, e uma no centro. Que é onde as 2 tábuas da cruz se encontram. Então, Cristo morreu numa cruz. Essa era a fé dos primeiros cristãos. Isso é registrado nos documentos mais antigos da igreja. Foi de fato uma cruz. A descrição que os primeiros cristãos davam do instrumento em que Cristo foi pregado, da estrutura em que Cristo foi pregado, é realmente de uma cruz mesmo, não é de uma estaca. Então, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová realmente está adulterada. Cristo morreu numa cruz, não numa estaca. Então é isso, né? Aqui estão as referências que vou colocar na descrição do vídeo. Né? Esse aqui é o meu vídeo sobre a cruz de Cristo, né? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, peço que deixe seu like, compartilhe, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito aqui no MSF Católica, também na C Católica. Ative o sininho da notificação se estiver ativado, tanto aqui no MSF Católica quanto na C Católica, né? Segue no Instagram se ainda não me segue, @MSF Católica. Vou deixar o link na descrição. Se inscreva nos outros canais católicos, tem o canal Bate-Papo Católico do Vício, do Pedro Henrique, tem o canal Formação Católica do Mateus, tem o canal do Robson 2.0, tem o Hora do Macabeus, do Cris Macabeus, tem o Cláudio Campos, tem o da Doutrina Católica, tem os comentários bíblicos católicos, tem o missionário Daniel Silveira, tem o pregador do Duarte, tem vários outros canais. Se inscrevam, me ajude a divulgar. E é isso, né? Sei que o vídeo já ficou um pouco longo, mas é necessário para a coisa ficar bem explicada. Mas é isso. Paz minha a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei.